a educação é a base de qualquer mudança, eu não tenho dúvida disso, porque todo problema que a gente vai falar, todo problema social, tudo que a gente levanta de problema social, a criminalidade, todos os problemas têm a sua base na educação. Se nós tivéssemos uma educação adequada, né, nós não teríamos os problemas sociais. Então, a gente hoje, é claro, tem que lidar com os problemas que já existem por conta de uma educação que não foi aplicada da maneira correta e no tempo correto. Tá? Mas isso não significa que nós não tenhamos que olhar para o futuro, para as próximas gerações, de forma a prepará-los para este mundo. Então, são as próximas gerações educadas hoje, as crianças que estão sendo educadas hoje, que serão as pessoas, os agentes no mundo de transformação. Se nós esperamos que essas pessoas, porque nós não estaremos aqui durante muitos anos mais, mas as crianças hoje é que estarão daqui a 30 anos atuando nas instituições, né? E são eles os agentes, como eu disse, de transformação. Então, se nós não revermos essa educação hoje, mas eu queria fazer uma provocação antes, em falar da educação das crianças. Você já introduziu o tema, mas eu queria recorrer ao conceito de autoeducação. Ao conceito de você primeiro se educar, né? Se educar até mesmo para se educar. Ou seja, um conceito da Unesco que é aprender a aprender. Nós precisamos aprender a aprender, porque vivemos num mundo que está repleto de informação. Mas essa informação não é conhecimento. São só informações. Para se tornar conhecimento, eu preciso absorvê-las, eu preciso racionalizá-las, né? Aplicá-las. Aí elas se tornam conhecimento, conhecimento empírico, prático, adquirido, e aí eu me transformo de verdade. Então, esse aprender a aprender é muito bom. E dentro do Espiritismo, o que falta para a gente aprender a aprender? Aqui nós acho que temos que salientar que a falta da educação nos últimos anos, ou a educação como ela foi conduzida nos últimos anos, foi conduzida através de um projeto político, né, que a gente tem por trás de todo o processo educativo a nível público, para emburrecer as pessoas, para ficar mais fácil o domínio. Talvez a humanidade sempre foi conduzida dessa maneira. Eu quero que o cara que eu quero conduzir não pense, porque é mais fácil para mim do que ele pense e me critique. Então nós temos que mudar a concepção de ver o mundo. Não é só o processo educativo, ele vai ser continuado a partir do momento que eu quiser que o mundo seja educado. Então aí você vai conseguir transformar esse ambiente. Então a autoeducação que você falou, eu acho que nós dois somos exemplo disso. A gente, apesar de ter tido pais que nos inspiraram para a educação, o grande parte do que nós fomos buscar foi do esforço próprio, né? E com bastante luta, porque tanto eu quanto você demoramos para formar numa faculdade, porque precisávamos trabalhar, e nós nos sentimos sempre em falta com o conhecimento e sempre estamos buscando conhecimento. Mas não só buscar o conhecimento na educação, buscar um conhecimento que nos transforme, que transforme a nós e ao meio social que nós pertencemos, que melhore a condição para nós e para o outro. Infelizmente hoje, ou felizmente, nós temos uma tecnologia, a internet e o celular, o smartphone e que poderia ser uma ferramenta de educação fantástica, porque o conhecimento está na palma da mão, mas ao mesmo tempo acaba sendo um veículo de distração, não de concentração no conhecimento. Então nós temos que realmente repensar o processo educativo para que as gerações futuras realmente sejam aqueles que transformam o mundo. Quando falamos em autoeducação, acho que o princípio básico é a capacidade que você tem de ouvir, né? De receber, de observar, de ter a sensibilidade, que também faz parte da educação dos sentidos, a educação do olhar, porque um olhar que está faminto por aprendizado é um olhar diferente, é um olhar atento, é um olhar, uma audição que está faminta pelo aprendizado, que deseja aprender, essa audição também é uma audição atenta. Eu acho que nós precisamos educar esses nossos sentidos para que possamos
para que possamos estar aptos realmente a aprender. E isso exige humildade. Porque você deu um exemplo sobre nós, sobre a formação tardia, isso realmente é notório, mas também a formação dentro do Espiritismo. Você estudou Espiritismo desde sempre. Eu estudei o Espiritismo também desde muito tempo. Desde a adolescência eu conheci o Espiritismo. A partir dali eu comecei a estudar, me envolvi em diversos trabalhos de divulgação, de palestras, enfim, ocupando, assim como você também, encargos dentro de instituições. Mas em nenhum momento eu parei de aprender. Em nenhum momento eu acreditei que já tinha o conhecimento necessário sobre o Espiritismo e que a partir dali eu só precisava divulgar ou trabalhar. Muito pelo contrário, a ideia é, eu não sei nada. Será que o que eu sei realmente? Será que eu estou realmente... Será que esse conhecimento que eu acho que eu tenho, ele é autêntico? Então, a gente começa a ouvir determinadas coisas e começa a incomodar a gente, aquilo que a gente ouve. Fala, mas será que é isso que Kardec quis dizer? Então, essa postura, Alain, filosófica do Espiritismo, que é essa postura crítica, essa visão crítica de desnaturalizar as coisas, eu acho que isso é fundamental no processo educativo. É olhar e desnaturalizar. Por que as coisas são assim? Porque Deus quer que seja. Por que morreu? Porque chegou a hora dele. Por que não morreu? Porque Deus quis salvar. Poxa vida, então a gente não tem ação nenhuma no mundo? Inclusive, aí entra o conceito de livre-arbítrio, né, e determinismo divino, que nós já comentamos numa outra conversa nossa, que é sempre importante a gente pensar qual é o limite da minha ação e qual é a necessidade da minha ação perante o mundo. Deus está aí para sempre. Nós estamos em Deus, estamos inseridos, mergulhados no que é a criação divina. Então, ele, como o nosso conceito de Deus é incomensuravelmente bom, eu só posso esperar dele o melhor. Então eu sei que ele está comigo, eu sei que ele quer o nosso bem, até o bem daquilo que traga o bem. Então depende de mim, e somente de mim, essa transformação, porque ele está aí querendo essa mudança, esperando, né, que eu seja o filho pródigo, né, que eu volte ao lar da criação, que eu volte àquele processo de transformação. Mas para isso eu preciso novamente conhecer. A educação é uma instituição social. Sociologicamente, o que é uma instituição social? É uma estrutura organizada que visa moldar o indivíduo por meio da transmissão de valores, de crenças, a fim de que ele possa se socializar, a fim de que ele possa participar da sociedade, fazer parte daquele núcleo social. Isso é uma instituição. Então, as instituições, de uma maneira geral, tendem a manter o status quo daquela sociedade. Então, tendem a reproduzir o que já está posto. Então, a priori, uma educação, nesses termos, seria uma educação que prepara a pessoa para o mundo. Eu vou preparar o jovem para o mundo. Eu tenho que preparar o jovem para lidar com tecnologia, eu tenho que preparar o jovem para o mundo do trabalho, eu tenho que preparar o jovem para conduzir a sua família. Isso está errado? Não, não está errado. Mas essa educação é insuficiente. Preparar o jovem, moldar o jovem para se adaptar a esse sistema. Por quê? Esse sistema me agrada? Não. Eu não vejo que esse sistema seja o sistema que predominará num mundo de regeneração. Longe disso. Eu não sei qual sistema predominará, mas não é esse. Não é esse capitalismo selvagem, não é esse egoísmo, não é essa competitividade. O mundo de regeneração tem que ser um mundo colaborativo, solidário, e não em que os seus integrantes vivam em competição constante, numa tensão constante, numa ocupação constante, num trabalho constante, e que não tenham espaço para criar, para ser, que ocupem todo o seu tempo com o ter. Então, é a educação que nós entendemos que seja a educação necessária, é a educação que prepara pessoas para transformar essa sociedade, e não simplesmente para atuar nela ou para ser absorvido por ela. Agora, como transformar a sociedade? Eu tenho que formar pessoas críticas, eu tenho que ensinar a pensar, tenho que ensinar a desnaturalizar, a criticar, né?
Sim, temos que ensinar a pessoa a não aceitar as coisas prontas, a questionar, né? Quando nós começamos a imaginar esse espaço que aqui estamos falando, né? Por que que o nome é Espiritismo sem censura? É sem a censura de alguém que fale do que você pode ou não pode, que você tenha livre pensamento para chegar nas suas conclusões. A grande beleza do mundo é a diversidade de conhecimentos e gostos e interpretações. E é nessa diversidade que a gente cresce. Então, quando queremos educar para criar um gado, né, um corpo de manobra, um grupo uniforme de pensamento, nós não estamos educando, nós estamos doutrinando, nós estamos colonizando, como a gente vem usando esse termo. Colonizando. Não é a ideia de colonizar. A ideia é educar para que a cada um se torne um pensador crítico da sociedade, no sentido. Porque a gente tem um certo problema com essas palavras crítica, sem censura, como se isso fosse algo de bagunça, algo de desagregação. Não, não é nesse sentido. O crítico, o sem censura, é aquele que questiona o status quo de uma sociedade, é aquele que não aceita por aceitar porque alguém impôs. Ele luta para ver a coisa diferente dentro de um objetivo idealizado do bem, né? Então o foco tem que ser o bem. A partir do foco ser o bem, eu queria 20 jovens críticos me questionando, me criticando, porque eu ia me transformar com eles. E quem sabe a gente não convida alguém, um jovem crítico, para participar aqui com a gente, né, Ela? Quem sabe, sempre é bem-vindo, né? Então, esse é o processo.